Então vamos ao que nos interessa na aula de hoje de angelologia, que é a doutrina que estuda os anjos. Hoje nós vamos estudar a teoria sobre a procriação dos anjos em Gênesis, capítulo 6. Você já pode tanto deixar sua apostila aberta, como também a sua Bíblia nesse capítulo. A apostila está na página de número, por gentileza. Qual é o número? Está na 6? Acharam? Ótimo. Teorias, nessa nossa aula vamos estudar sobre a Gênesis, vamos fazer uma explicação sobre Gênesis capítulo 6, a corrupção geral do gênero humano. Gênesis, isso, veja aí, isso. 3, isso. Só, exatamente, isso. Teoria sobre a procriação dos anjos e também sobre vamos fazer aqui uma explanação daquilo que é verdadeiro. Bom, teoria sobre a procriação dos anjos em Gênesis capítulo 6. Os textos principais para ser considerado nesse análise que vamos fazer aqui nessa aula de hoje se encontram em Gênesis capítulo 6, 1 e 4 a 4, 1 de Pedro 3, 18, 20 e 2 de Pedro 2, 4, obrigado, 4, e Judas 6. Incrível esse livro. Os anjos são chamados, essa aula ela é muito importante porque ela vai nos dar um alinhamento sobre muitas teorias erradas. Então, por isso que na aula passada eu dei bastante ênfase. Vocês viram eu falando sobre a questão da sexualidade dos anjos, focando bem sobre o ponto importante que os anjos não têm sexo, que os anjos têm motorista, que os anjos não têm sexo e fazendo essa definição bem feita para poder tratarmos isso aqui hoje. Então, os anjos são chamados filhos de Deus no Velho Testamento e as referências que nós encontramos em Jó 1, 6, 2, 1, 38, 7, que também encontramos em Gênesis 6, 2 e 4, que são os filhos de Deus. Afinal, quem são esses filhos de Deus? Então, deve ser observado, porém, que apesar de serem assim chamados, os homens também foram chamados de filho de Deus. Lucas 3, 38, João 1, 12 e 1 João 5, 1 e 2. A palavra no original, ela significa Benai Elohim, e Benai Elohim significa filhos de Deus. Então, para analisarmos o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 4, a polêmica sobre o que são e o que foram os filhos de Deus é que os filhos de Deus se referem aqui aos anjos. Eles têm uma ênfase que nesse texto de Gênesis 6, aqui, nós vamos ler logo em seguida, tem a posição de Gênesis 6 e a posição tomada por José, por Filo, por judeus e outros do livro de Enoque e também do Testamento dos 12 Patriarcas, que são livros apócrifos, né? Era também a posição aceita pelos judeus, pelos eruditos, essa tradução, principalmente do século da era cristã. Agora, só para nós darmos continuidade, eu quero ler com vocês Gênesis capítulo 6, tá bom? Gênesis 6. Obrigado. Gênesis 6. Então, eu quero ler Gênesis 6. E eu quero que vocês, vou fazer essa leitura aqui, antes de dar continuidade, e eu quero que vocês façam essa leitura comigo com a lente de Moisés. Coloque nos seus olhos a lente de Moisés. Tira os seus olhos, a sua visão, e coloque a visão do escritor que escreveu Gênesis, do escritor. Lembra da aula de antropologia que nós estudamos? A diferença que há no livro de Gênesis, na interpretação, no tempo, na questão da geografia, da ordem cronológica e de tantas outras coisas. Como acontece, os acontecimentos aqui são tantos acontecimentos e os capítulos estão tão próximos um do outro que você pensa às vezes que é muito próximo aquele fato que está acontecendo, né? Então, o livro de Gênesis, até esse capítulo, ele é muito importante de ler. Capítulo 6. E aconteceu, capítulo 6, versículo 1.
Depois eu vou para a apostila, depois eu volto aqui e depois voltamos para a Bíblia, tá bom? Então, e aconteceu que, vírgula, aconteceu tá maiúsculo aí? Tá na sua, tá? Na maioria de vocês estão, aconteceu tá maiúsculo, né? Exato, é legal. Como que é? A sua tá. Ah, tá. Entendi, outra tradução. Legal. O que aconteceu? Então, e aconteceu, vírgula, né? Então, depois, para mim, eu quero falar da importância disso aqui. Como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não condenarás o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram os valentes que haviam na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor a maldade dos homens se multiplicar sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe o seu coração. Interessante esse texto. E diz o Senhor Deus, destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até a ave dos céus, porque me arrependo, repetindo arrependimento de novo, de ter havido feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, então, ok. Então, estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, olha só, ainda bem, e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, graças a Deus, e gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Bom, esses são, eu posso dizer que desde quando nós estudamos antropologia, lembra que eu falei assim, olha, nós vamos estudar Gênesis 1, 2, 3, vamos estudar Gênesis 1, 2, 3, depois vamos estudar Gênesis 4. Na proporção do assunto que nós formos tratar, nós vamos voltar e os estudos sistemáticos vão se comunicar. Dentro da antropologia bíblica, nós estudamos Gênesis 1, 2. Aqui nós temos uma visão do 5 e uma visão mais ampla do 6, que exatamente vamos tratar aqui sobre, por incrível que pareça, sobre genealogia. Já nós vamos aqui mostrar quem são essas descendências. Agora vamos aqui só dar na continuidade, na disciplina. A impressão que geraram gigantes foi da Septuaginta, que também traduziu todos os manuscritos, substituindo filhos de Deus. Então, a Septuaginta fez a tradução, e quando ela traduziu todos para filhos de Deus. Os anjos também como filhos de Deus. E, na realidade, os anjos são filhos de Deus, porque mesmo que Deus não tenha adotado, mas são filhos de Deus por criação, como a nação, como as outras nações que o próprio Deus tinha como filho. Como filho, herdado como filho. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. Por anjos do Senhor. Isso está em Gênesis, que nós já lemos, e Jó. Agora, Gênesis 6:4, diz-nos assim: estes eram os valentes, que nós acabamos de ler, que houve na antiguidade. E vocês que houve na antiguidade, homens de fama, filhos de relacionamento entre as filhas de Deus com a filha dos homens. Lembra que eu falei na aula de antropologia, como que nós tínhamos que ler o primeiro capítulo de Gênesis, como que nós tínhamos que ler o primeiro capítulo, o primeiro capítulo, o primeiro versículo, e entender como que o desenrolar da história, como que Moisés estava escrevendo e ele vinha falando, ele vinha narrando o texto, e como é que nós temos que olhar, qual é a visão. Essa aqui é a nação antediluviana, é a época que menos tem informação, é a época que não existe tanta informação, porque desde a criação do homem,
e da queda do homem até aqui, tem pouca informações sobre estas gerações. A informação que temos já está em Gênesis capítulo 6, com o acontecimento, com o aumento da população, que eu vou tratar com vocês. Bom, então, o versículo 4 diz que eles eram os valentes que houve antigamente, homens de fama. Só que, olha o que ela está dizendo. Ela diz, eram homens valentes, eram homens da antiguidade e eram homens de fama. Até aqui, quando você lê, eram esses homens aqui, você até agora não dá para entender que são anjos ou que, por ter fama, aqui tem algo relacionado a anjos. Até aqui são homens, são filhos de Deus, são pessoas que na época tinham, eu vou mostrar na hora que eu for ler com vocês o texto, são homens que tinham um papel de guerra, um papel que cada linhagem tinha os homens de fama, que eram os homens de guerra, que eram os homens que trabalhavam, que eram os homens que tinham tamanho, estatura de guerra, e que em todas as duas genealogias tinham homens que lutavam e o prêmio deles estavam exatamente nas guerras, nas lutas. E viravam homens famosos porque o foco deles estava mais nas lutas naquela época, principalmente. Então, é uma época muito sombria. Agora, por exemplo, mais adiante, esta é a definição original do texto da palavra de Deus. Por exemplo, e não nefilins. Nefilins é o significado de gigantes, que encontramos em alguns textos traduzidos, e não conforme Euclif. Estes homens gerados eram perversos, segundo, e dominaram a terra pela razão que Deus viu que havia grande maldade sobre a terra. Versículo 5 e versículo 6. A maldade não estava sendo gerada por causa de manifestação de anjos. Agora, quais são os argumentos? Aqui, primeiro, a teoria que dos filhos de Deus eram anjos. Quais são as referências que dizem que são anjos? Jó 1:6. Segundo, a relação anormal produzida pelos gigantes impiedosos, aqui de Gênesis 6, eles acreditam piamente que essa passagem bíblica aqui, deixa eu ler com vocês aqui, ó. Versículo 2, e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si de todas as escolheram, né? Então e coabitaram com ela. E daqui nasceu no versículo 4, e havia naqueles dias gigantes na terra que também eram, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, delas geraram filhos. Então, é como se eles dão a ideia de como se os anjos estavam no céu e se materializaram, como na filosofia, por exemplo, um deus grego, ele desce à terra, se apaixona por uma mulher e tem relacionamento e nasce um semideus, né? Então aí tem vários semideuses, tem o Thor, tem tantos outros. Dentro da filosofia, o Deus desce e se relaciona e nasce. Tem vários filhos de deuses. E essa ideia aqui é mais ou menos assim, como se Deus, os anjos, tivessem analisado a beleza, e tem até uma tradução antiga, rabínica, que diz que o cabelo das mulheres era tão lindo, tão lindo, tão lindo, e o corpo tão lindo, tão lindo, tão lindo, que os anjos se apaixonaram e, por isso, desceram e coabitaram com as mulheres, e daquele ato de coabitar, as mulheres engravidaram e dali saíram os gigantes. E isso, por incrível que pareça, quando você lê o texto, dá uma impressão nessas coisas, e hoje um debate. Quando você vai estudar angelologia, se torna até um debate, porque o que está visivelmente mostrando dentro da história, no desenrolar daquilo que está narrando nos textos anteriores do livro de Gênesis, hoje, daquilo que está sendo narrado no livro de Gênesis,
é um fato histórico dentro da história dos acontecimentos. Mas eu comentei com vocês na aula passada uma coisa muito importante. Os anjos são seres assexuados, eles não têm sexo, eles não têm corpos. Eu até foquei na aula passada falando que os anjos eles não conseguem entrar num corpo de uma pessoa. Isso é a ação mais demoníaca, de demônio, etc. E tratando esses assuntos, também eu comentei, eu estava preparando a aula para conversar com vocês sobre esse assunto aqui. Exatamente dizendo que, por exemplo, os anjos não têm condições de ter sido anjos, porque os anjos perderam o seu livre-arbítrio lá já no Éden. Então, eles não podiam descer novamente, eles não tiveram esse acesso de liberdade. Agora, o problema que gera é por causa do nome, os filhos de Deus. E eu vou, depois de ler aqui, nós vamos fazer aqui um resumo geral com vocês. Só por causa dessa expressão. E vieram os filhos de Deus. Os mesmos filhos... e vieram os filhos de Deus também lá em Jó. Só que lá era os filhos de Deus e Satanás também, né? Mas o nosso foco não está naqueles, tá? Os filhos de Deus, vamos dar continuidade aqui. Os filhos de Deus e as filhas dos homens são homens e mulheres, mas foram pessoas possuídas por demônios. Olha a teoria. Em Mateus capítulo 22, versículo 30, o Senhor estava apenas explicando que os anjos não se reproduzem, ou seja, Mateus 22, quero até ler, é importante. Mateus 22, anjo não se reproduzem. Então, e quem falou isso aqui não foi eu. Mateus 22, 30, por favor. 22, 30. 22, 30, diz-nos assim a palavra de Deus. E dirigindo-se segundo falou-lhe, de igual modo, respondendo, disse, não é o 22, 30. Porque na região isso. serão os anjos do céu. É isso aí. É isso, Mateus 22? Eu tenho que ir para Mateus 22, né? Está até marcado aqui. Não, eu sabia o que tinha, mas na hora que eu fui ler, está aqui marcadinho. Aqui ele está dizendo o que na ressurreição? Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. Então, ele essa referência que o próprio Senhor está dando está relacionada à reprodução, à questão sexual. É impossível um anjo ter desejos sexuais. Sai fora da sua natureza de criação. Mesmo os anjos caídos. Aí são demônios. Aí eu não posso... Eu não quero entrar nesse assunto, porque os anjos caídos já pode acontecer dele incorporar em uma pessoa e acontecer algo nesse sentido. Mas isso, quando for tratar, não, porque quando for tratar sobre demônio, sim, porque aí o demônio ele pode entrar num corpo, aí a pessoa sobre a demoníaca, aí sim, mas não um demônio em si. Mas tem outras coisas comuns. Eu não quero entrar, porque é muito amplo, exatamente, porque aí, na hora que vou entrar nisso, falar de Lilith, falar dos sonhos, falar de um monte de coisa, é muito pesado. Entendeu? Porque são os demônios que atuam nos sonhos e tantas outras. Tá bom? Eu quero chegar aqui para a gente poder tratar. Bom, então, aqui, não há prova que os anjos não têm sexo. Nos originais, a palavra anjo sempre aparece no gênero masculino, nós já falamos. Alguém explica o que... Na realidade, vocês já viram alguns filhinhos de anjo na Bíblia? Não tem. Filhote de anjo? Não tem. Não existe anjas, filhotinhos de anjo, casal de anjos segurando 2 anjinhos, vamos criar esse menino. Eu até reforcei na aula passada, lembra que eu falei assim, a mesma quantidade de anjos que tem na criação é a mesma quantidade que tem anjos hoje. Então, as referências associadas com Judas 6, elas também não associam. A teoria foi assegurada por historiadores, como José e Plínio. Os livros apócrifos, que eu falei aqui anteriormente, assegura essa posição, e as pessoas, a maioria delas, se asseguram nessa posição de livros apócrifos, tá bom? É considerado que houve... Também tem esse problema, hein? É considerado que houve 2 quedas dos anjos, tá bom? Eu até já antecipei esse fato, né? Uma queda quando Satanás liderou a rebelião, antes da queda do homem, e outra queda em Gênesis 6, tá? Então, a teoria que os anjos, os filhos de Deus, não eram os anjos, e sim os descendentes de Sete. Os filhos de Deus não eram anjos, e sim descendentes de Sete.
E essa palavra descendência aí, você pode marcar que na hora que eu terminar aqui de ler, eu quero só passear com vocês nas escrituras, tratando esse assunto, e exatamente mostrando o que é um pouquinho da descendência, de qual descendência e qual o número da descendência que chegou aqui. Por exemplo, se os anjos de fato se relacionaram sexualmente com as mulheres, este é o prodígio espetacular da história, que viola as normas da natureza. E não há nada na Bíblia que diga que anjos têm poderes sexuais. Em Gênesis 6, encontramos, no seu contexto, a sequência do termo homem. A distinção entre o Filho de Deus e Satanás, no texto de Jó 1:6, de modo que claramente entendemos que o título, antes de falar, vamos ler, é bom ler esse texto, é Jó primeiro, porque quando nós formos estudar mais Jó nesse aspecto aqui, nós iremos, vai estar mais em demonologia. Você, não, é isso aí? Pode ler para mim. Vindo o dia de Deus que eram afetados, veio também Satanás, Jó. Exatamente. Então, esse texto aí, esse texto aqui que eles usam como base. Então, vamos ver aqui esses filhos de Deus. Está aí a próxima parte. Os filhos de Deus não se refere aos anjos caídos. Se esta relação entre os anjos e as mulheres gerou os nefilins aqui são os gigantes, como explica o texto. Eu estou lendo aqui porque depois eu estou lendo aqui para vocês, mas depois eu vou dar qual é eu vou ler o texto de uma forma mostrando como interpretar corretamente, tá bom? Então, se essa relação entre anjos e mulheres gerou os gigantes, nefilins, os gigantes, como explica essas teorias apresentadas, né? A presença destes antes e depois do dilúvio, número 13, que são a presença dos gigantes, né? Então, a linguagem de Gênesis 6:2 é normal para a expressão da relação entre homens. O texto do Novo Testamento não provam que são anjos. Em 1 de Pedro 3:18-20, não diz nada sobre este espírito em prisão, sendo anjos. Pelo contrário, o contexto indica homens, no capítulo 4 e 6. Segundo de Pedro, já no capítulo 6 e 7, são referências de anjos, mas não provam que eram envolvidos em Gênesis 6. Nos livros apócrifos, onde eles usam, principalmente no livro de Enoque, né, nos livros apócrifos que nós estudamos em bibliologia, que são os livros não inspirados por Deus, os livros apócrifos provavelmente foram produzidos pelos essênios, os quais adotaram a interpretação angélica. Joséfo trabalhou com este grupo. A linguagem de Gênesis 6:2 é normal para expressar essa relação com homens. Bom, agora, antes de darmos continuidade, eu agora quero que você pegue a sua Bíblia e vamos ler ela como se não tivesse sido apresentada nenhuma teoria, como se não tivesse mostrado anjo nenhum aqui para você, como se não tivesse mostrado anjo caindo, nem anjo tendo relações sexuais. Vamos ler o texto da forma que o texto foi escrito por Moisés, historicamente, e de uma forma que nós lemos Gênesis capítulo 1 para explicar que não houve aquela distância entre o capítulo 1 e o capítulo 2, refutando essas determinadas teorias. Ainda dando continuidade aqui, agora nós vamos, só com a Bíblia, tá bom? Não, agora é Gênesis 6. Primeiro versículo diz assim, me ajude aqui, ventinho abençoado. Só esse aqui, porque ele está virando a minha... Tá ótimo o vento, irmã, mas aí ele está virando aqui a minha Bíblia, virando aqui a folha. Ótimo. Pode ser, irmão? Tem algum problema? Tá ótimo, tá gostosinho, mas ele está virando aqui a página. Agora, eu queria que vocês olhassem para mim agora, aí fizesse mais ou menos assim. Deleta tudo que nós lemos aqui, deleta tudo que nós falamos, deleta todas essas teorias aqui, pega a lente de Moisés e coloca aqui, certo? A lente de Moisés, que escreveu o Pentateuco. Vamos tentar entender ao que Moisés está se referindo aqui. Quando eu falo de antropologia bíblica, eu estou falando daquilo. Lembra que nós estudamos os 6 dias da criação, os 7 dias, o detalhe, o princípio. É o princípio que ele pediu para todas as gerações. Lembra? Casamento, homem e mulher, monogamia, tem que ser único, homem e mulher,
santidade, guardar o sábado. Essa era a descendência, essa era a ordem que ele deu para todas as descendências. Então, vamos ler aqui o que aconteceu. Bom, e aconteceu que... O que aconteceu aqui? O que ele começa já dizendo que aconteceu que? Aconteceu que 10 gerações depois, ele está indicando aqui que a sociedade de Noé, a sociedade que Noé vivia, a geração que Noé estava vivendo, 10 gerações depois de Adão, estavam numa corrupção total. As duas gerações que fizeram a bifurcação. Ele diz, a partir daqui, o que aconteceu que a geração toda, porque a partir daqui acontece o dilúvio. Ele fala que vai vir um dilúvio sobre a terra e vai destruir. Por isso que, para iniciar o texto, historicamente, dentro da visão do que Moisés está dizendo, aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Aqui ele está dizendo o seguinte, se multiplicou tanto. A sociedade cresceu demais, mas ela se multiplicou ao ponto que quando saiu Adão e Eva do Éden, depois veio o primeiro assassinato, lembram? Primeiro assassinato, Caim matou Abel? Não foi Caim que matou Abel? Caim vai para um lugar, fica 7 em outra região, 2 descendências. A partir daí, Deus faz o quê? Esses dois, Caim cria uma cidade, coloca o nome da cidade de Enoque, o nome do seu filho. Ele aqui, 7, constitui famílias e cresce. E essas 2 famílias, pastor, essas 2 gerações vão crescendo. Aqui já é a 10ª geração. Muito tempo já aconteceu até o Gênesis 6. Então, depois disso, aí eles, quando foi se aproximando, território se aproximando, gente se aproximando, o pessoal se relacionando, o povo esqueceram de Deus e se reuniram exatamente com quem não era para se reunir, que era com os cainitas, que eram os descendentes de Caim. E os setitas não podiam se relacionar com eles, porque Deus falou o seguinte, olha, Deus amaldiçoou Caim, Deus amaldiçoou e ele teve uma terra maldita, um povo maldito. Então, tudo que eles colocavam a mão amaldiçoava, ao ponto que quando o mundo cresceu e se multiplicou o povo, que as terras se encontraram e os povos se encontraram, eles voltaram a se relacionar. Só que com a cultura, a cultura dos cainitas, qual era? A cultura do pai. Guerra, luta, matança, ódio. Lembram do que nós estudamos? Nós estudamos aqui, quando nós lemos a história de Caim interrogando Deus e imagina o pai da nação cainita, os filhos de Caim, como que não eram? Os cainitas, maus, perversos, poligâmicos. Já existia poligamia lá, por isso que entrou com a poligamia junto com os filhos de Deus, que são os filhos da descendência da mulher de Sete. Então é 2 descendências que vem falando de genealogia, tá vendo? Vem o capítulo 5, fala da genealogia, aí daqui a pouco já vem tratando sobre o tempo. Gente, é 10 pessoas que já... É a 10ª geração. Olha o que Deus fala aqui, ó. Vem Gênesis 3:14. Gênesis 3:14. Então o Senhor... Acharam? Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita será mais do que todas as feras, mais do que todos os animais do campo, sob o teu ventre andarás e pó rastrearás todos os dias da tua vida. 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Aqui, olhem aqui para mim, é 2 descendências. Já aqui, ó, é a descendência espiritual e a descendência carnal. Aqui, já Deus já está dizendo que tem a descendência da mulher, que é a descendência do bem, e a descendência da serpente, a descendência da carne. Aqui ele já diz, olha que esplêndido. Versículo 15, porém inimizade entre ti e a mulher. Ou seja, vai haver 2 descendências. Uma descendência do bem e a descendência do mal. Uma descendência da mulher e a descendência da serpente, mais relacionado com carne.
O tempo vai passando, logo no próximo texto, no 4, Caim e Abel nascem e acontece o primeiro homicídio. O que é que Deus fala? Deixa eu tomar uma água aqui. Quando acontece o primeiro homicídio aqui, o que é que Deus... Lembra quando nós estudamos? Eu não vou falar. O que é que Deus faz com Caim? Deus separa Caim, tá claro? Aí ele vai gerar uma outra semente. Ali vira a semente da carne, vira a semente do mal, os cainitas. E depois vem e ficam quem? Ficam os que nasceram, os filhos de Sete, os setistas, que são aqueles que preservaram o quê? Preservaram o quê? A obediência, a santidade, a pregação, a valorização. Lembra da pregação de Enoque? A guarda, o casamento único criado em Gênesis. Então tinha a geração. Aí o que acontece? Deus separou as duas genealogias. Quando você lê Gênesis 6, o que é que acontece? Genealogia separada, Deus falou assim, é para separar. Eu não quero as duas gerações juntas. O que é que acontece com a geração? Quando crescem, elas se unem lá na frente. É o que aconteceu em Gênesis 6. Aqui em Gênesis 6, 10 gerações que se passaram, eles estavam, irmãs, unidos novamente, depois que o pai morreu, o tataravô morreu, estavam unidos novamente. Então a terra estava agora com uma cultura dos cainitas, influenciaram os setitas, e os setistas agora a partir daí ficaram o quê? Ficaram do mesmo jeito, um misturado com o outro, ninguém identificava mais quem era um, quem era o outro. Existia exatamente, olha o que é que Moisés fala aqui, ó. Cadê o texto? Cadê? Tem uma palavra aqui. Os homens de fama. Publicar na terra, um momentinho só. O senhor não entenderá. Aqui. E deles surgiram os filhos dele, valentes, que houve antigamente homens da terra. Aqui. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, versículo 5, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração só era continuamente a carne. As duas gerações contaminadas. Então, aqui ele volta no 5 ao 1, do que aconteceu, a maldade deles. Então, a maldade era tão grande, que... Aí o versículo 6 entra e diz assim, então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Então, olha só, nós sabemos que, nós estudamos aqui teologia, teontologia, e essa expressão aqui, na realidade, coração, arrepender, coração, se arrepender, é uma linguagem que é usada no antropomorfismo, que é para que nós venhamos entender qual seria a reação do Criador com aquele ato, né? Então, aquela ação naquele momento do homem foi uma ação que gerou, se fosse geraria um arrependimento, mas não altera o propósito salvífico, libertador do homem, não altera. Mas demonstra pelo estado pecaminoso da humanidade que levou Deus a destruir aquela nação. Então, baseado nesse ponto histórico, vamos voltar ao texto ainda, né? E ler o versículo 12. Então, o primeiro, o que aconteceu? Aqui ele vem falando sobre o crescimento exagerado e a aproximação das duas descendências. Posso falar uma coisa para vocês? A descendência do homem e a descendência da mulher. Descendência do homem e descendência da mulher. O que foi que Deus falou para as descendências não fazer? Não se misturar. Pastor Luiz, as descendências se misturaram. Eu fiz questão de dar foco para vocês em 10 gerações depois. 10 gerações depois, com crescimento, se misturaram. E não adianta, eu até acho legal quando alguém diz assim, vamos fazer um trabalho e vamos unir o mundo com a igreja. Aqui é um exemplo. Aqui é um exemplo já em Gênesis 6. Pode falar. Nós misturar sempre. Israel, inclusive, segura. Inclusive aqui especificamente, com essa nação, não podia, nessa época, casar com mulher de outra nação. Aqui já não podia.
Desculpa, não podia casar, porque lá tinha poligamia, e se casasse você poderia ter 2 ou 3 ou 4 mulheres, e dentro da lei de Deus só era uma mulher. E é até hoje, pode falar. Agora, a postura do bom povo. Não adianta dizer, eu vou casar, pai, vou mudar. Olha aqui para mim, eu conheço casos e casos. De 10, de 10, 1 pode funcionar. De 10 você me... Não,